Olá pessoal do 7º ano, espero que todos estejam bem. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11. Acredito que vocês já tenham feito a leitura, então nós vamos apenas recapitular. Sigam comigo aí, por favor. Europeus disputam o mundo atlântico. Vamos lá? Capítulo 11. Europeus disputam o mundo atlântico. Nos séculos 16 e 17. No século 17, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro 2 vezes. Essas invasões estão relacionadas às disputas por poder e riqueza entre Espanha, Portugal e Holanda. O domínio da Espanha sobre Portugal e suas colônias, entre elas o Brasil, ficou conhecido como União Ibérica e durou 60 anos. E durante este tempo, os adversários da Espanha tornaram-se também inimigos de Portugal. Foi este o caso dos Países Baixos espanhóis. A independência dos Países Baixos. No século XVI, o rei Felipe II da Espanha tentou impor o catolicismo nos Países Baixos e passou a cobrar altos impostos de seus habitantes, que revoltaram-se e guerrearam contra a Espanha e em 1581 declararam sua independência formando um novo país, a Holanda. A guerra por açúcar e escravos. Na América, o alvo dos holandeses era o Nordeste brasileiro, que à época era o maior produtor de açúcar do mundo. Já na África, os holandeses queriam conseguir africanos escravizados para vendê-los ao Brasil. Assim, os holandeses lucrariam com a venda de açúcar e o comércio de escravos. A invasão da Bahia. A primeira invasão holandesa ocorreu na Bahia, capitania com grande número de engenhos de açúcar. Uma das táticas dos lusos brasileiros foi a guerra de emboscada. Os habitantes saíam da mata em pequenos grupos e atacavam os holandeses de surpresa. A invasão de Pernambuco. 2 anos depois de invadirem a Bahia, os holandeses voltaram a Salvador, saquearam suas riquezas e, na volta para a Holanda, prenderam navios espanhóis carregados de prata que seguiam para a Espanha, ajudando a financiar a segunda invasão. E então, em 1630, navios e canhões holandeses entraram para invadir Pernambuco, o maior produtor mundial na época. Nassau, no Brasil holandês. A guerra deixou atrás de si um rastro de destruição. Para reerguer e administrar as áreas conquistadas pelos holandeses, a Companhia das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o conde João Maurício de Nassau como governador do Brasil holandês. Nassau adotou uma política baseada em 3 pontos: empréstimos, melhoramentos em Recife, tolerância religiosa. Durante seu governo, Nassau promoveu a conquista de portos de fornecimento de escravos na África e estendeu a dominação holandesa de Sergipe ao Maranhão. Sobre os artistas do Brasil holandês. Nassau, tentando estimular investidores para o Brasil, trouxe pintores como Frans Post e Albert Eekhout, e cientista justificando a necessidade de civilizar sua população. O trabalho desses homens resultou em mapas, livros, quadros, gravuras e etc. Ao lado temos o quadro da Vista de Olinda por Frans Post. Sobre a restauração. Enquanto os holandeses multiplicavam seus lucros no Brasil, os portugueses responsabilizavam a União com a Espanha pela situação crítica em que se encontravam economicamente. Então, pegaram em armas contra a Espanha e em 1640 conseguiram libertar-se do domínio espanhol, dando nome a este episódio de restauração. A reação Luso-Brasil. A Companhia das Índias Ocidentais exigia que Nassau cobrasse o dinheiro emprestado aos senhores do engenho e restringisse o crédito dado a eles. Além disso, proibiu a livre prática da religião católica. Os holandeses começaram a confiscar terras dos senhores do engenho que não conseguiam saldar suas dívidas. A concorrência holandesa e a queda dos preços do açúcar.
Forçados a deixar o Nordeste brasileiro, os holandeses levaram para as Antilhas as técnicas de produção de açúcar e, como possuíam uma grande frota naval e experiência comercial, em pouco tempo o açúcar antilhano passou a disputar com o açúcar brasileiro a liderança no mercado europeu. Então, pessoal, no próximo vídeo faremos a correção das atividades. Aguardo vocês. Um abraço e até a próxima.